A gente está de volta aqui com o nosso Adolescência no Acontecência. Esse break a gente não parou de falar 1 minuto. Eu sempre falo, falta tempo para falar tudo que a gente tem que falar aqui. Mas eu quero aproveitar uma informação que a doutora nos comentou ali e que eu acho que é muito importante quando ela fala justamente isso, da gente criar espaços coletivos com os nossos adolescentes, né? Ou seja, você ter aquele tempo com ele, não para ir na casa da avó, da tia, do aniversário da prima, não, é aquele tempo que você vai ter com ele. Na minha casa, por exemplo, fica todo mundo na minha cama. Então, é uma disputa grande, mas é o tempo e é o espaço coletivo que eu tenho com os meus 2 adolescentes. Eu tenho 2 lá. Por isso, Cleide, é que eu quero justamente entrar nesse assunto com você, né? A doutora falou que a gente tem que criar esse espaço coletivo, aí a gente pensa no que foi a nossa adolescência. Você acha que a sua adolescência, né, foi muito diferente da adolescência dos teus filhos hoje? Com certeza. Totalmente diferente? Totalmente diferente. O que tinha, assim, o que pegava ali? Na minha época, eu posso dizer que nós éramos muito reprimidos, tá? Exatamente essa palavra. Eu não podia ouvir a música que eu queria, eu tinha que ouvir a música que os pais determinavam. Horário para dormir era às 8 horas da noite, todos na cama. Hoje em dia não, né? Você tem aquela interação total com o seu adolescente, né? Vamos assistir filme até às 4 da manhã, quando vê são 6h30. Gente, vamos tirar um cochilinho para almoçar, né? Então, hoje em dia, tem essa interação total. Trocas de informações, o que houve, o que aconteceu na escola no dia de hoje. Na minha época não existia. Existe uma liberdade maior. Hoje em dia a liberdade né? pelo menos na minha casa, a liberdade é total com elas, né? Com as duas. Principalmente com a Duda, que está mais comigo, né? Tá direto com você. Então, isso é que eu acho importante, né? Porque a gente teve uma experiência e eu sempre entendo que a gente quer fazer pelos nossos filhos, talvez aquilo que os nossos pais não nos deram. Ou não fizeram, e não porque talvez não quisessem, talvez por desconhecimento, muitas vezes, porque a gente não tinha essa informação. Eu até acredito que os nossos pais já eram melhorados dos nossos avós. Com certeza, então, sem sombra de dúvida. Com certeza, eles já fizeram pra gente aquilo que os pais não faziam. É verdade. E é uma evolução, a gente não tem como mudar isso. A gente, aliás, precisa, né, dessa evolução para que os dias de hoje nos acompanhem também, né? Porque a gente vai ficando velhinha. A gente vai passando. Você sabe que um dos exemplos que eu acho super bacana, e isso eu passei com a minha mãe, né? Porque, claro, mulher e tudo. Quando a gente fala de menino é um pouquinho diferente, vou falar de mulher. E uma das preocupações que a minha mãe sempre tinha era a questão na adolescência, era a questão da menstruação, a primeira visita à médica ginecologista, que a doutora Albertina deve saber bem como é isso. E a minha mãe dizia isso, poxa, eu vou levar minha filha, né, na médica ginecologista, eu vou acompanhar. Por quê? Porque a minha mãe não fez isso comigo. Imagina, ficou menstruada, aquilo era um horror, ninguém podia saber, o pai não podia saber, era assim, não era, doutora? E hoje, a minha mãe já melhorou isso comigo. Agora, se me perguntar como é que você faria com a sua filha, não sei dizer porque eu não tenho filhas mulheres, mas eu acho que a doutora Albertina pode nos tirar essa dúvida, né? As mães elas estão mais tranquilas, doutora? Eu acho que essa mudança aconteceu. Eu sempre acho ótimo que as pessoas possam ter descobertas, né? Hoje se fala mais de AIDS, não dá para os pais não falarem. Eles foram... hoje os pais estão tendo uma escuta maior. Já ninguém expulsa mais, só com raras exceções, alguém que engravida. As pessoas estão começando a ter tolerância da questão das opções sexuais ou das descobertas sexuais. Mas a menstruação ainda houve uma situação muito incrível. No primeiro momento não se fala da menstruação. E agora tem mães que querem comemorar, fazer festa, anunciar para todo o prédio. E a menina não quer. Elas detestam, na Detestam. verdade. Posso contar uma coisa, doutora? A minha mãe, quando eu fiquei mocinha, né, quando eu menstruei a primeira vez,
Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não conta para ninguém isso, porque eu tenho vergonha. Eu não sei o que é isso, é uma transição, né? A minha mãe deu uma festa na casa da minha avó, surpresa. Não, então, porque eu fiquei mocinha. Essa festa surpresa. Chorei então, 3 dias. esse que é o respeito. Então, chegar. E também tem mãe que resolve ficar na mídia, assim. Olha, Duda está namorando. Nas Quer redes dizer, sociais, na frente né? de todo mundo. Então, eu acho que os pais agora também estão se descobrindo e estão virando também adolescentes. Então, até quando a gente vai ter essa medida? Essa Então, inversão, né? então, essa medida tem que ser, filho, posso contar? Uma coisa que adolescente detesta olha, sabe, ele vai muito bem nos estudos, ele é o melhor da classe, ele é não sei o quê. Aí adolescente não gosta. Ele também não gosta que faz, porque também pai só canta vantagem. Quando o filho não vai bem, fica quieto. Então, acho que, de repente, é a coisa da escuta. Então, assim, eu sempre tenho que perguntar, até para os meus netos, Tim, Martim, posso falar que você fez 2 gols? Aí, não, vó, não pode. Então, que você ganhou cartão verde, que é... isso pode. Quer dizer, então essa pergunta, né? Porque a vontade, então com o neto a gente fica louca, dá vontade de contar tudo. Então, isso que eu acho é não quebrar o segredo que o adolescente quer ter. Precisa ter essa O grande segredo é a cumplicidade, né? pergunta, é a pergunta, né? E do adolescente ter confiança para, a partir daí, começar esse diálogo, né? Essa escuta, dessa confiança. base, né? É a base. Agora, quando você falou da sexualidade, um dos pontos importantes, principalmente para a menina, mais para a menina que o menino, é a primeira relação. Porque elas têm uma sensação que depois que teve a primeira relação, que vai vir na testa, né? Que todo mundo... E ninguém sabe, gente. A gente conversa isso, além de ir no ginecologista, no pediatra, no urologista. Eu recebo muito no meu consultório, muitos pais que trazem já esses filhos, porque não sabem o que falar, não têm coragem, têm medo de falar. Vai no médico para ver a parte da saúde. E vem no consultório para conversar de outros temas que não tem coragem nem de perguntar para o médico e nem para ninguém. E muitas vezes, essa menina adolescente, ela já sabe que tem que usar o preservativo, muitas vezes já usa o anticoncepcional associado, mas ela não tem a sexualidade vinculado com a afetividade. E é isso que elas buscam. Eu costumo usar uma máxima que a menina, ela traz a sexualidade, mas quando ela tem a afetividade. Então, assim, a menina, ela dá para aquela parceria, se ela sente afeto, se ela sente desejada, se ela sente acolhida. E o menino é inversamente o contrário. Exatamente. Né? O menino vai pelo sexo e, se a parceria deu o sexo, depois ele dá o afeto. Mas então, agora a Joelma vai ter que entrar aqui, porque, Joelma, você trabalha muito, né, com grupos nessa fase, né? Então, os grupos são muito interessantes porque os adolescentes apresentam... uma vez que um falou, é difícil o primeiro falar, né? Sim. A gente vai conduzindo. E uma vez que um falou, aí todos falam. Se sentem pelo menos confortáveis. Exatamente. Porque entende que acontece com exatamente todos eles a mesma coisa, exatamente, né? Porque aquela coisa que para ele é única, exclusiva dele, está acontecendo com todo mundo. E o outro vem, olha, mas para mim é assim também. E aí eles vão se sentindo acolhidos, né? E uma coisa muito comum é o medo da primeira relação, né? Das meninas, o medo de dor, medo de como vai acontecer, dos meninos, medo de falhar, né? Isso é muito comum também citarem. Medo de não saber como pôr a camisinha. Sim. Essas são as principais dificuldades, então, que você vê no grupo? Olha, são muitas questões a serem debatidas, né, nos grupos. Cada dia é levantado um tema diferente e a questão da sexualidade sempre está em alta, né, para os adolescentes. Porque é uma mudança, né? É muito Eu acho que evidente, é muito acho que é o que eles radical. mais gostam de perguntar, por mais que tenham outras aflições, é da sexualidade, porque quando está com outros, eles um se vê no outro, e é um local onde não tem censura, e eles podem ser eles mesmos, né? E muitas vezes, esse adolescente, ele pensa exatamente igual o pai e quer ser diferente.
mas ele vem muitas vezes com aquela repressão de casa, né? Que não são todas as casas que É, têm essa que abertura tem. como a Cleide, né? Muito pelo contrário. E quando estão no grupo, eles se sentem livres para perguntar, para ouvir, para falar e para serem quem de fato são. Acho que No dia a dia lá, Mas, Joel. assim, Sim. Sim, também... medo, eu acho que seria uma palavra para resumir tudo isso do adolescente. Medo de contar para os pais, medo de conversar com os pais sobre diversos temas, medo de não serem aceitos nos grupos pelos colegas, medo de ser ele mesmo, medo de se descobrir também, medo de se descobrir. Se entender. De eu se acho que eu No vou meu caso, complementar. com a Duda, nem sempre foi tão bom assim. A Duda, ela era muito reprimida. Minha filha é lésbica e ela não tem a menor vergonha disso por conta da mãe que ela tem. Porque nós já enfrentamos o mundo. Falar, ei, eu sou diferente porque eu sou roqueira e tatuada, a minha filha é diferente porque ela gosta de meninas. Então, assim, eu tive um papo com a Maria Eduarda há uns 4 anos atrás, né, Duda? Bem na época da Bem na época da adolescência, adolescência, na flor. ela era imensamente reprimida. A Maria Eduarda mal abria a boca em casa. Então eu cheguei e falei assim, Duda, ela namora há 3 anos, a Rafaela, né? Duda, eu sei que a Rafaela ela não é sua amiga. A Rafaela é sua namorada. Ela sentou na cadeira e começou a chorar. Mãe! Falei, gente, vamos liberar geral, vamos ser felizes. Essa vida a gente está aqui para viver. Vamos viver. Enquanto a gente estiver respirando, vamos sorrir de tudo. Por quê? Por que ser triste e diferente? Agora eu não aguento ela, eu estou vendendo. Quem quiser comprar... Não. Mas espera, não vou poder. Agora, peraí. Agora eu vou ter que perguntar. Gente, vou ter que perguntar para a Duda. Peraí, Duda. Ela fez uma relação bem interessante de 4 anos atrás, né? Que era no ápice desse começo, dessa fase da adolescência. E esse comportamento que você tinha, né? De ser mais fechada, isso já tinha a ver com essa tua opção, então? Já era essa descoberta e aí você não sabia talvez muito bem como lidar com isso? Sim, foi quando ela começou a conversar comigo que eu realmente me aceitei. Ah, então você precisava da aprovação dela. Sim. Ah, entendi. Olha como é interessante. Aí nós vamos para os braços de Freud, né? A mãe, a importância da figura da mãe até para ela sair do armário, né, Duda? Porque nós falávamos nos bastidores que ela sempre, a mãe falava que ela falou ter uma filha que não queria pôr a roupa rosinha, né? Então ela já sabia que ela era diferente desde pequena, Desde bebê. mas esperou chegar aos 13 anos a mãe falar, ô, criatura, eu já sei que você tem outra namorada, acorda. Aí ela falou, bom, agora sim, eu sei que eu sou uma menina que gosta de outra menina. Então, o quanto que ainda a menina quer agradar, né? Agradar a mãe, precisa dessa agradar, referência. E são as exatamente, referências, a né, referência. Ficou assim numa incógnita muito grande, até que ponto a ciência prova que uma criança não nasce homossexual. Não, claro que nasce. Isso Porque hoje em a dia minha nasceu. Hoje em dia nós não falamos mais em opção, falamos em orientação. Exatamente. Já nasce com essa orientação. Essa é a grande questão da disforia de gênero, que pouco se fala, né? E a filha da Angelina Jolie, não é? Verdade. Que desde pequena ela estimulou, e quem dera termos mães ícones que possamos colocar os filhos fora do armário. Que né? pudessem, de certa forma... Gente, peraí, esse papo aqui, ele vai render. A gente vai ter que fazer aquela chamadinha nossa para o VT, porque a gente foi para as ruas e o VT do povo fala tim. Claro, tinha que ser com jovem. A melhor parte de ser adolescente, e até mesmo a pior parte de ser adolescente. Gente... Eu vou ter que dar aquela parada para o break, a diretora está ali me piscando, chamando, tudo que você possa imaginar. Eu sei que o tema, ele está assim, ó, vasto, rico, ele está te deixando talvez aí com dúvida, com pergunta, não tem problema. Entre em contato com a gente aqui, contato@acontecencia.com.br. Não esquece de olhar o nosso site também, né? www.acontecencia.com.br. Fica aí, eu volto num minutinho, tá bom? Não perde a Acontecência.